Lise, o que tu nos traz, assim, né? Nos clareia esse terceiro setor que eu não sei, eu disse para eles assim, mas me bagunça, é muita coisa misturada, sabe? Eu olho para aquela instituição, aí tem um pedacinho dela que é assim, outro que é assado, e aí junta tudo, sabe? Isso antes, Lise, era diferente? Mudou isso, sabe? Me conta pra gente. Tá. Bom, então, boa noite, né? Eu já me meti antes, mas enfim, eu sou a Lise, né? Eu tenho uma. Então, eu venho dessa experiência profissional do terceiro setor desde que eu me formei. Então, eu tenho uma, como eles disseram, mais de 20 anos, né? Que eu trabalho nessas organizações, oscilando entre contratada, seletista, né, nessas organizações e com consultoria, porque eu tenho uma empresa de consultoria. Então, essa é a minha caminhada dentro dessas organizações, que varia essa relação, esse vínculo, tá? Mas essas organizações, elas são organizações que surgiram por uma iniciativa de alguém ou de um grupo de pessoas que, olhando uma situação social, hoje mais ambiental também temos, decidiu, vamos trabalhar para isso. E elas montam uma associação, né? Uma associação que juntam pessoas e, ao juntar pessoas, definem que, bom, nós vamos trabalhar esse foco desse jeito. Então, ela tem, dentro do estatuto, ela define qual vai ser a sua atuação, né? Essa é uma associação. Então, essas organizações, ou elas são associações ou fundações. Qual é a diferença? A fundação, quando se constitui, alguém doou um bem ou um dinheiro, enfim, e disse: com esse bem vocês vão fazer isso que eu quero, atender essa comunidade. Então, na Constituição tem um bem envolvido. Então, como tem um bem envolvido doado, tem o Ministério Público envolvido. Então, esta fundação tem que prestar conta para a sociedade, para o Ministério Público, porque tem um bem envolvido. Numa associação que a gente se junta, e aí falando da questão de que a gente quer tirar um dinheirinho de alguém, resolve que vai viajar e conta uma historinha e ganha dinheiro, até então a gente não, essas associações não têm uma obrigatoriedade de prestação de conta para a sociedade. Então, isso é um fator complicador. Hoje, e o marco regulatório vem para tentar dar conta dessa situação, que é uma lei que surgiu, que está sendo implementada muito aos poucos, vem numa tentativa de que essas organizações se tornem mais transparentes. E aí, hoje, o que a gente tem? Por que essas organizações, algumas, acham importante ser transparente? Porque isso me dá credibilidade. Isso me faz eu ter mais parceria. Tem outras que não são tão transparentes, porque às vezes não se dá conta do que precisa fazer para ser transparente, né? O que eu estou fazendo, porque elas trabalham com o dinheiro dos outros. Entende? Então, quando eu trabalho com o dinheiro dos outros, eu tenho que dizer o que eu estou fazendo com o dinheiro dos outros, para que a sociedade me dê credibilidade e confie no meu trabalho. Eu tenho que dizer, olha, eu atendi tantos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? De certa forma, quando a gente fala do SUS, né, que a Elias trouxe a questão do SUS, esses hospitais tinham que dizer o que está gerando no SUS de atendimento, de recurso ou de não recurso, entende? Essas coisas tinham que ser mais, no meu ponto de vista, mais divulgadas. Né? Então, a gente tem uma dificuldade, mas basicamente essas organizações do terceiro setor são essas organizações que trabalham em prol de uma situação social, ambiental, né? E não tem fins de lucro. Então, trabalha com o dinheiro dos outros, esse dinheiro, se sobrar, se eu fiz eventos, gerou recurso, tem um caixa positivo, legal, esse dinheiro é reinvestido dentro, ele não é dividido entre as pessoas, né? Então, essa é a principal característica deste setor. O que acontece nesse setor e o que acontece que a gente está vendo agora na pandemia? Vocês devem conhecer, e esse é um dos impactos, né, da pandemia.
pessoas que antes não faziam muita coisa estão unidas com outras pessoas para dar conta de uma situação aqui do meu lado. Então, eu sou uma que hoje sou voluntária numa situação, numa comunidade que eu moro no bairro Vila Jardim. Atrás tem uma rua que tem alguns becos, né? E essas pessoas foram logo no início da pandemia, fome, desemprego, trabalho informal, trabalhavam no centro, e cadê a renda e fome. E aí a gente, então, se mobilizou para acabar com essa fome através da distribuição de cestas básicas. Então, tem esse movimento. E assim como eu estou envolvida num movimento, e vou te dizer, quem me conhece, diz assim, que a Lise está ajudando a dar comida. Logo a Lise, que sempre acreditou que tem que empoderar, que tem que trabalhar, que tem que formar as pessoas. Mas hoje a situação é essa, e cada vez vai piorar. Quando a gente começou em março, a gente tinha 200 famílias, agora são 450. E eu estou falando para vocês de uma rua. Então, assim como eu conheço várias pessoas que estão se unindo e que já estão fazendo coisas há muito tempo. E elas não existe uma ONG por detrás, não está constituído juridicamente, é um grupo de pessoas. Então, hoje, nesse terceiro setor, a gente vê isso, o surgimento de novas iniciativas tentando dar conta desses impactos da pandemia. Né? Oi. Em Lise, tu me fez lembrar quando a gente trabalhou na Fundação de Apoio ao Sistema Penitenciário, e a Elisa, a gente trabalhou na FAESP, e a gente tinha distribuição de cestas também básicas, né? Mas tinha a questão de dar curso, de gerar renda e tudo mais. E é impressionante como eu aprendi, assim, que realmente o assistencialismo, essa questão da comida, é uma coisa que não adianta, tem pessoas que precisam disso mesmo. E hoje... Não adianta tu querer dar um curso mas eu quero dar um curso de informática. Pô, dá um curso de elétrica, sabe? Ajuda o cara a ser autônomo. Mas eu quero fazer tal coisa. Não adianta tu dar chocolatinho, ele quer arroz, feijão, ele precisa levar comida daqui, né? Então, realmente, eu imagino, assim, quão valoroso, né, esse trabalho que vocês estão fazendo, e realmente, eu escutei, assim, uma coisa que realmente é verdade, sabe? A gente tem, nesse momento, que poupar mais para poder ajudar mais. Sabe? Tu sabe que, assim, ó, logo que começou, em março, abril, assim, tava todo mundo mobilizado. E as doações estavam vindo bem, assim, né? Só que o que acontece? Quem tinha também está mudando de vida, né? Então, assim, o que a gente vê nesse terceiro setor? As empresas não estão podendo trabalhar, não estão gerando, não tem trabalhador, não estão vendendo, não está gerando imposto, não tem para o governo está cortando aonde? Das ONGs. Então, hoje, um dos impactos dessa pandemia para essas organizações é isso, o recurso, e aquele recurso que se manteve, muitas vezes esse recurso vem para atendimento, e esse atendimento está tendo que ser reelaborado, porque eu não posso receber dentro da minha instituição, né? Mas como que eu vou, por exemplo, trabalhar com a criança? Às vezes eu tenho um financiador que me paga para eu fazer o atendimento da criança, eu tenho que criar. Então, tem outras iniciativas, por exemplo, que hoje tem a coisa digital, né? E tem várias instituições que estão fazendo o atendimento, aulas online, enfim. Então, tem, assim, campanha para doação de smartphone, para que essas... Porque isso também, a gente, às vezes, né, a gente que tem internet sabe que quando chove agora, ou dependendo do horário, fica carregado. Então, assim, tem... Sim, e é aluno que não tem condições de acompanhar, então, assim, e professor que não tem estrutura. Professor que não tem estrutura, enfim, então, tudo está sendo que... E eu digo, assim, as pessoas, graças a Deus, são muito criativas. Então, deixa eu contar para vocês uma iniciativa que é de uma... eu sei de uma ONG que está envolvida, que é a Cataventos, que é doe o seu Wi-Fi.
Então, se na tua casa tu tem mais possibilidade, tu mora perto de alguém que não tem, empresta o Wi-Fi para que ela possa assistir a aula, tal da aula online, ou outras iniciativas que a gente vê, né, de atendimento, produção de material gráfico, né, e entrega nas casas das pessoas, né, os materiais. Porque se muitas vezes... porque se essas organizações continuam recebendo esse financiador, ela tem que manter esse atendimento. Então, elas estão tendo que se recriar, né? A coisa da... Eu ia falar, Lise, que a gente viu também dentro disso que tu está falando, dessas mobilizações, essas ações solidárias, o ressurgimento da costureira, né, com a função das máscaras, que tem profissões também que eram apagadas e agora com a Covid deu uma retomada, né, de reconhecimento, de valorização. E aí a gente também tem algumas mobilizações de costureiras fazendo essas máscaras e distribuindo. A própria CUFA, né, dentro do Rio Grande do Sul, que eu acho que é um projeto nacional, onde a CUFA ela permeia vários estados, né, está fazendo isso. Ela leva o alimento e o kit de higienização, que é a máscara e hoje tem álcool gel para a comunidade trabalhando, né, máquina de costura, né? Então, assim, essas coisas estão voltando, né? Porque não adianta a comunidade lá que vendia pão na sinaleira, tu vai comprar um pão na sinaleira, tu não sabe qual foi, da onde que tá vindo aquele pão, eu não vou comprar. Então, é bem complicado, né? Não, e outra coisa, né? A gente tem um governo também, né, Lise, que não está apoiando de uma forma mais intensa. E aí eu estou falando do governo federal, onde a gente precisa de verbas para garantir projetos sociais para essas ONGs do terceiro setor, principalmente essas ONGs que abraçam causas que precisam do cuidado permanente, e ao mesmo tempo um desmanche das políticas públicas, né? Isso é uma coisa bem grave para a gente também poder pensar, porque é um ano de eleição, tudo bem, começamos a nível agora municipal, mas a gente precisa estar de olho nisso e nessa garantia de não perder o resto que ainda existe, porque a gente caminha para um futuro bem perigoso no sentido de perder políticas que até hoje sustentaram algumas ações e que são importantes, e que esses recursos, como tu disse, com a pandemia, os primeiros a cortar foi os projetos sociais de políticas públicas de necessidades, não foi políticas de atividades que são supérfluas, né? Sim, de necessidades, né? Sim, porque não adianta, a pandemia acabou orientando algum recurso para a da saúde. Então, eu não me preocupo mais com aquelas crianças que eram atendidas e que se alimentavam só dentro da instituição ou dentro da escola, porque não tem comida em casa. Isso passou a ser, o importante é a saúde, o importante são os profissionais terem um equipamento básico. Então, assim, não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra, mas, assim, essa é a problemática, essa situação que a gente está vivendo. Né? E também não está garantido que está chegando, né, Liz? Porque não. Isso também, o recurso existe, mas onde é que está? Porque tem hospitais que foram realizados aí, como que eles chamavam de hospitais de campanha, que até então se instituiu, já se retirou. Então, assim, onde foi esse recurso, né? Essa é a pergunta que eu faço, né? Esse controle social, né? E que município é esse que, em plena pandemia, continua, né, demitindo na área da saúde? Também não se justifica, né? Aí esse dinheiro vai para a saúde, mas também aí eles deixam de colocar nessas áreas aí, né? Como tu coloca, mas aí também fecha abrigo, né? Então, assim, há uma falta de sensibilidade, me parece, assim, sabe? Nisso tudo, né? Além dos interesses financeiros, que eu realmente não sei porquê, eu não sei da onde que. Eu não sei, eu não consigo entender, assim, como é que pode uma pessoa querer tanto, as pessoas quererem tanto dinheiro, sabe, gente? Eu não consigo entender isso. Porque, assim, eu acho que a pessoa teria que reencarnar, assim, umas 50 vezes para conseguir gastar todo esse dinheiro, sabe, Guris? Porque é muito dinheiro, gente. O que é isso? Basta ver que se a gente taxasse os nossos, né? Se a gente realmente taxasse os nossos bilionários, né, e se a gente taxasse herdeiros, como já a gente vem escutando bastante sobre isso, né, poxa, né, queria aumentar o imposto do pobre nessa hora, né, quer dizer, é complicado isso, a gente já paga bastante, aí quando chega na hora de distribuir isso aí, né, de uma maneira
realmente sensível. Imposto de carro velho, né, Cláudia? Falar que tem um projeto para cobrar imposto de carro velho agora. Tem mais essa. PVA. Meu Deus. Vamos falar sobre isso. Tá bom. Que mais? Desafios, oportunidades, então, né? Que é o tema que está trazendo. E eu acho que assim como tem a coisa da digitalização, é um desafio, porque se a gente ainda não sabe direito como é que eu tenho que me posicionar, tu imagina aquela instituição que tem um computador antigo, que a internet é quase discada, né? Então, assim, mas ela tem que se reinventar. Hoje, o que eu tenho visto, né? Eventos virtuais. Então, uma rifa, uma live onde é rifado, onde tem leilão de várias coisas. E isso gera um recursinho, né? Um dinheirinho. E aí também tem essa coisa que, uma vez que eu boto numa live, que todo mundo tem acesso, e se eu vender uma coisa lá para o Nordeste, como é que eu entrego? Né? Mas as organizações não estão pensando nisso por enquanto. Mas é isso. Dentro dessa organização, desse grupo que eu disse para vocês que eu faço parte, né? Hoje, da onde é que está entrando mais recurso, gente, é de rifa de quadro. Os artistas, tá? Artistas plásticos, nos adotaram e um tá falando para o outro, né? Querendo ou não, a gente dá uma visibilidade, mas isso tem gerado, cada quadro tem gerado em torno de R$3.000 e dá para dar uma cesta básica, entendeu? Porque, olha que bom isso, né? Bom saber. Então, essas inovações, essas coisas muito... Eu vi agora, esses dias, eu vi um bingo online. Então, assim, tu vende a cartela, encaminha a cartela por e-mail, aí no dia do bingo... Então, assim, tem que se reinventar. Vai fazer live, vai fazer leilão pela live, tem que se reinventar. Porque... outras coisas que a gente viu, essas organizações muito faziam eventos, né? Faziam brechó. Tem que fazer brechó no Facebook, organiza a loja, tira a foto, é um outro jeito. Então, elas estão tendo que, né? E no início, né? Bem como tu falou, né? No início, aquele monte de live, aquele monte de doações e no fim... Mas hoje é isso, agora, né? Agora a coisa meio que arrefece, né? As pessoas têm... E essa coisa da constância, né? Eu gosto dessa palavra, assim, né? Como a gente tem que ter constância em tudo que a gente faz, né? Tem que estar, assim, sempre tentando sustentar essas... Não adianta ser esse fogo de palha, assim, essa coisa que vai lá e faz e daqui um pouco esmorece, né? A gente tem que se manter, mas ao mesmo tempo é como tu diz, né? Hoje a pessoa está doando, amanhã ela perdeu o emprego, aí já não pode mais apoiar. Isso, eu acho que dá para compreender, porque tem toda essa situação, entende? Quem podia há 3 meses, daqui a pouco... E eu acho que esse é um impacto que vai gerar dentro do terceiro setor, que é assim, se tu atendia 300 pessoas, tu vai ter mais 300 batendo na tua porta para atender. Isso vai ser uma realidade desse setor. Então, é o que tudo indica, né? É o que tudo indica, porque... Eu vi um cientista, né, político e tal, comentando que... Falando por que o brasileiro, né? Pois é, a gente está vivendo tantas coisas, né? Absurdas, e por que esse país não se mobiliza, por que não se rebela, E aí ele comentou uma coisa assim de que o país é tão grande, né, que a gente acaba tendo muitas oportunidades o brasileiro acaba buscando formas de se sustentar. Ele vai vender um negócio lá na sinaleira, como tu falou, né? Ele vai vender uma água, ele vai aproveitar. Só que justamente por essa precarização e essa informalidade no trabalho, ele vai realmente se transformando em nada, né? Daqui a pouco até não tem nem direito a um auxílio emergencial, porque não tem um CPF, porque ele não existe, né? Então, assim, é muito ruim isso tudo, porque no fim a gente não consegue ter uma unidade, né, para se mobilizar também, né, contra esse
né? Isso tudo que a gente vem vivendo há muitos anos. Eu acho que assim, ó, nessa comunidade assim que fica atrás da minha casa, a maioria já é trabalhador informal, entendeu? Essa coisa é exceção quem é seletista. E Sim. Foi essa informalidade que vai ter que aumentar mais, e ainda assim, e eu vou te digo sinceramente, tu vai comprar do menino que tá na esquina vendendo bala, que seja, cara, eu fico com medo, entende? Eu posso até comprar, mas eu vou com álcool, uma coisa, porque nós estamos nessa loucura. Outro dia eu fui abordada, acho que era um vendedor de bala, e aí ele veio sem máscara, daí eu fiquei pensando assim, vou dizer para ele assim, cara, bota uma máscara, porque se tu quer vender isso, tu vai ter que vender com máscara, porque, sabe? Ele pode até vender para alguém, para um negacionista, né, a bala dele, ok, mas assim, tu não vai comprar. Essa é outra coisa, né? As pessoas não, pelo menos assim, eu moro aqui e meus vizinhos não usam máscara. E eu compro briga todo dia. Ele sabe que eu compro briga. Eu compro briga. Cadê a máscara? Cadê? Eu só vim levar o lixo. Mas não interessa, né? E na verdade a gente já está vivendo. Olha, eu escutei uma coisa de um paciente e que eu acho que vale a pena, né, compartilhar aqui com vocês, né? Ele disse assim, ó, agora a gente está polarizado de novo, né? São os fracos e os fortes. Os fracos que têm medo da gripezinha e os fortes que saem sem máscara na rua. Sabe? Eu sou intocável, super-herói, se não me atinge. É bem isso. Lizzy, que mais tu, não sei se tu tem mais alguma coisa para nos trazer aí dessa... Mais desafios ou mais oportunidades? Não, eu queria, eu acho que de repente, acho que já estamos no horário, né, para começar a finalizar. Eu vou entrar aqui, eu vou entrar com o meu assunto aqui. Sim, tu tem um assunto ainda, tá? Tá. Não, só quero dizer assim, ó, que Não vai embora, hein, Liz? Não vai embora. Não. Eu acredito muito no trabalho em rede, né, das organizações se juntarem, e nesse momento isso é essencial, porque se eu já desenvolvi aquilo que eu falei, um bingo, eu tenho que ensinar as outras a como fazer isso e como gerar recurso com isso. Eu trouxe para vocês, a gente foi agraciada pelos artistas e a gente está fazendo rifa, toda semana tem um quadro novo, então essas tecnologias desse jeito que está dando certo, isso tem que ser replicado, essas organizações precisam se unir para trabalhar junto, para pensar junto, agora mais do que nunca. Infelizmente, aquilo que a gente sempre disse dentro desse terceiro setor, ou tu vai te profissionalizar, ou daqui a pouco tu vai começar a perder, agora foi o fogo. Né? A gota d'água, né? A gota d'água, não dá mais, agora não dá mais. Agora vai ter que ir, vai a força. Na verdade, a gente já estava com a água no pescoço, porque isso. A gente estava comentando acho que na semana passada, né, Elis, que o que nos espantou, assim, né, que em um mês, quantas empresas quebraram, né, Liz? Sim. Quanta coisa, assim, daí aí tu fica assim, poxa, mas só um mês, e o fulano quebrou e o Beltrano tem que fechar, por quê? Porque a gente já vem com a água no pescoço aqui, entende? E aí, assim, ó, era só um empurrãozinho, né? Queria agradecer a presença da Lizzy, nossa convidada. Obrigada de novo, Elisângela, por trazer essas pessoas queridas aqui. E eu vou abrir agora a última rodadinha para despedidas. Quero agradecer também o convite, né, a possibilidade de estar com vocês, de estar com a Elis, que muito me é próxima, assim, no coração, né, a gente não é tão próxima fisicamente, mas no coração a gente tem uma relação bem próxima, né, e que legal poder fazer parte desse projeto com vocês, né, enfim, quero agradecer realmente. Que bom, obrigada, Lizzy, obrigada. A gente que agradece e a gente chama uma vez, mas a gente pode chamar de novo, viu?
Então tá, meninas. Me despeço, agradeço novamente a companhia de vocês. E um beijo e boa semana para vocês.